Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José conduz Maria até Isabel. Estando ambos de acordo com a visita a ser feita a Isabel, e com hora de partida já devidamente acertada, passaram a orar e suplicar ajuda divina para a viagem. O santo se preocupava em conduzir Maria através daquelas estradas, que sabia ruins e perigosas, pois ela, tão frágil e delicada que era, iria com certeza sofrer durante o percurso a cumprir. E não deixava de transmitir-lhe essas suas razoáveis preocupações. Maria procurava animá-lo, assegurando que a viagem seria muito feliz, pois que eles estavam somente atendendo à vontade do Senhor. E que ele, por esse motivo, iria lhes dar toda a sua assistência e providenciar a tudo o que fosse necessário. E José se confortou e alegrou com essas afirmações de sua esposa. Maria ansiava por viajar logo, ciente que estava das razões da viagem, e que o Verbo Divino que levava em seu ventre desejava abençoar pessoalmente seu precursor João Batista. Por tais motivos, desejava ardentemente obedecer prontamente à vontade divina, permitindo que o precursor fosse devidamente abençoado. José notou bem essa ansiedade e lhe perguntou pelos motivos de tanta excitação e alegria em torno daquela viagem tão perigosa que era. Com certeza, disse ele, será para poder enfrentar todos os sacrifícios exigidos por essa viagem e poder desejar sofrer em razão de seu grande amor por Deus. E Maria lhe respondia que sua ansiedade repousava somente em seu desejo de atender de pronto à vontade divina. Na verdade, essa era a causa primeira de seu desejo. Entretanto, nada mais comentou, pois conservava ocultos em seu coração os segredos todos que o Verbo encarnado lhe confiara. O santo conhecedor dos motivos de sua esposa foi também tomado do mesmo sentimento de partir rapidamente. E eles então se foram, alegres e exultantes, certos de estarem cumprindo a vontade divina. Maria pediu a bênção de Deus e também a de José, que a concedeu com grande afeto e ternura, pois nada lhe podia negar. Tais eram a graça e a delicadeza de seus pedidos. Ajoelhada a seus pés, com humildade, porém com nobreza, tendo-lhe dado sua bênção a ela, partiram imediatamente. Maria andava com passos apressados, pois o Espírito de Deus que carregava em seu ventre lhe permitia essa aceleração em sua caminhada. O mesmo fazia José sem qualquer aborrecimento ou cansaço, mas sim com grande alegria em seu coração. Falava com ela sobre os divinos mistérios e divinas perfeições. Em certas ocasiões, surpreendia-se com a pressa de Maria e a fazia ciente disso. Ela, encontrando nisso motivos para louvores a Deus, lhe dizia: podes assim ver como é bom o nosso Deus e como abençoa as nossas ações e nos dá forças para que realizemos a sua vontade. E ambos então declamavam louvores ao Altíssimo, pedindo o santo então para que ela entoasse algum cântico ao Senhor, pois estando eles sós, ninguém mais o ouviria. Ela, atendendo, entoava cantigas de louvor ao Verbo Divino que se havia encerrado em seu ventre. E José passava aquele seu estado de êxtase com toda a sua doçura e caminhava muito tempo totalmente absorto. Maria cantava também outros cânticos em louvor ao Verbo encarnado, em termos de gratidão pelos favorecimentos todos que ele lhe concedera, não só a ela, mas também a toda a humanidade. Essas cantigas, entretanto, não eram ouvidas por seu marido. Eles eram agora acompanhados por multidões de anjos que cortejavam seu rei e sua rainha e que cantavam louvores ouvidos somente por Maria. E também muitos pássaros voavam em torno de ambos, cantando harmoniosamente em louvor ao seu Criador. Cantos esses que José podia ouvir perfeitamente e com os quais se deliciava.
Voltando-se para sua esposa, dizia: Sente, esposa minha, como esses pequenos animais nos convidam a louvores a Deus com seus cantos. Louvemos, pois, a Ele em conjunto. E ambos então se colocavam em preces nesse aspecto. José tinha para si que tais atos prodigiosos eram executados por ordem do Senhor, em razão do grande amor que ele tinha por Maria, embora não recebesse qualquer manifestação a esse respeito. Mostrava-se alegre e agradecido pela felicidade em receber de Deus tão boa companheira e agradecia profusamente por isso. Dessa forma, realizaram a viagem tomados de grande satisfação. Ao entardecer, paravam em qualquer sítio para repouso e se alimentavam frugalmente, em geral, de pão e água. A pedido de Maria, José às vezes se alimentava de algo mais consistente para poder enfrentar os esforços físicos exigidos pela viagem. Parte do repouso noturno era empregado em preces, após as quais sentavam-se juntos para repouso. José permanecia algumas horas em tal posição, enquanto Maria se entretinha em sagrados colóquios com Deus. Em seguida repousava também por algum tempo, embora em seu sono mantivesse sempre seu amor e contatos com Deus. Terminada a viagem, foram logo para a casa de Zacarias. José permaneceu parado à entrada e fez muitas saudações ao dono. Isabel, por seu lado, tomada de repentino ímpeto do amor, proporcionado pelo Espírito Santo, correu de encontro a Maria para abraçá-la. Tal logo olhou em seus olhos, soube que sua Virgem Prima era a verdadeira mãe do Verbo Divino, nela encarnado, como pessoa humana. Maria saudou-a e a chamou de mãe do grande profeta e precursor do Messias. Isabel devolveu-lhe a saudação, nominando-a mãe do Verbo Divino e exclamando: A que devo tão grande honra? A de que a mãe do meu Deus venha ter a mim. Ninguém ouviu essas palavras, pois todos os presentes se entretinham com José e Zacarias, sendo que este, mudo na época, fazia entender-se através de mímica, motivo pelo qual as pessoas presentes permaneciam ao seu lado para transmitir a José o que lhe era dito. Nessa ocasião, Maria entoou o famoso cântico de louvores, o Magnificat. Durante tais ocorrências, o Verbo Divino no ventre de Maria revelou-se a João Batista, não sem antes solicitar de seu Pai Divino que concedesse ao seu precursor a graça de ser santificado no ventre de sua mãe e que lhe concedesse o uso antecipado de razão para que ele conhecesse o Deus encarnado antes mesmo de abandonar o ventre materno. Obtida essa graça, o Verbo encarnado faz-se então conhecer ao seu precursor, clara e inequivocamente, e o santificou naquele mesmo instante. João Batista exultou. No próprio ventre materno, adorou o seu Redentor, fato que foi perfeitamente notado por Isabel. João Batista agradeceu profusamente e se ofereceu todo ao Redentor, que o santificara. Por seu lado, o Verbo Divino também agradecia ao seu Pai pelo grande favorecimento de ter santificado aquele seu precursor. Terminados os cumprimentos habituais, Isabel e Maria se retiraram do aposento e permaneceram em colóquios religiosos por algum tempo. Zacarias fez grandes demonstrações de afeto a José, o mesmo acontecendo com os demais presentes, pois a vinda do casal havia levado grande júbilo àquela casa. Maria permaneceu junto a Isabel pelos 3 meses faltantes e também santificou sua casa com suas virtudes e ações abençoadas. A essa altura era chegada a hora do retorno de José à sua casa e ao trabalho. Acertada a hora de sua partida, todos externaram sua tristeza e seu desejo de que ele permanecesse por mais tempo. Entretanto, ele desejava atender à vontade divina, qualquer que fosse. Fez muitas recomendações a Isabel por Maria e a todos os demais da casa, dizendo ser ela um tesouro e que deixava seu coração com eles, pedindo que a assistissem com todo o carinho.
Falou depois com Maria e lhe pediu para que não o esquecesse, pois partia muito triste em virtude da separação que deveriam enfrentar. Maria o consolou, dizendo que jamais iria esquecê-lo e que partisse tranquilo. E ele partiu, mas deixou seu coração. Sempre assistido por Deus e pelas orações de Maria, que orava para que ele fosse protegido e tivesse forças para tolerar aquela separação. O Senhor mostrou sua disposição em atendê-la. José sentiu logo o seu amparo e proteção, tanto durante a viagem de volta, quanto no tempo restante. Enquanto podia ainda ver a casa de Zacarias, não parou de voltar-se para olhar na sua direção, pois lá estava sua amada esposa Maria. O santo caminhava de volta e refletia muito sobre cada virtude particular de sua santa esposa e a bendicia e agradecia a Deus por havê-la coberto de tantas virtudes e graças. O pensamento de que logo iria reconduzi-la a Nazaré mitigava em algo os seus sofrimentos de ter que permanecer distante dela. Pensando em todas as suas virtudes, entretanto, acabava por sentir grande ternura, e esses factos todos o consolavam durante sua caminhada de volta. Embora só o facto de tê-la sempre presente em seu espírito fazia com que ela lhe parecesse estar verdadeiramente presente. Uma vez em Nazaré, agia como se ela de facto lá estivesse. Entoava os cantos de louvor, suplicava pela vinda do Messias, trabalhava com afinco e fazia todas as esmolas que sua condição lhe permitisse. Uma vizinha muito caridosa e amiga o assistia em suas necessidades domésticas e ele realizava frequentes jejuns. Voltando cansado do trabalho e não podendo conversar com Maria, ia aos aposentos dela e lá permanecia ajoelhado, lembrando-se de que era ali que ela se mantinha em suas contínuas preces, orações e colóquios divinos. E ele chorava e pedia ao Altíssimo ajuda e proteção. Sentia-se assim mais confortado, pois fora naquele quarto que se operara o grande milagre da encarnação e Deus apreciava muito o local e lá espalhava suas bênçãos celestes. Ao perceber esse facto, José, ao ser assaltado por qualquer aflição, para lá se dirigia achando que o local fosse santificado só pelo facto de que Maria também lá estivera. Todavia não faltaram também atribulações para o santo durante a ausência de sua esposa. Certas pessoas cientes de que Maria havia sido conduzida até Isabel e, por instigação do demónio, dirigiam-se à oficina onde José trabalhava e aborreciam com o facto de ele haver permitido sua permanência na casa de outras pessoas. O santo, embora sofresse com essas acusações, nada lhes respondia e nem mesmo se ressentia com elas. Outras, a título de pena, criticavam Maria, que o havia abandonado tão só, facto que lhe deveria causar grande tristeza. Diziam, essas palavras, dirigidas contra Maria, feriam duramente seu coração, e ele preferia não ouvi-las. Com boas maneiras, repreendia as pessoas, no sentido de que medissem suas palavras e não ofendessem a Deus com aquelas acusações. Passou por muitas atribulações desse tipo durante os 3 meses da ausência de Maria. Estava plenamente consciente desses seus sofrimentos todos e pedia a Deus que lhe desse força para suportá-los com dignidade. O anjo lhe falava agora mais frequentemente e lhe dava notícias sobre sua esposa e lhe garantia que ela o assistia constantemente através de suas preces e orações. Dizia também que ela crescia progressivamente em suas virtudes, em seu amor e em seus agradecimentos a Deus, e isso tudo fazia com que ele procurasse imitá-la e desenvolvia seu desejo em poder revê-la e conviver novamente com ela e chamasse pela sua volta. A Virgem Mãe, de seu lado, não deixava também de enviar-lhe anjos para sua companhia, que através de suas inspirações o consolavam naquelas suas aflições todas. Assim José teve o auxílio distante de sua esposa e foi muitas vezes assistido e confortado. Seu grande consolo e alegria, contudo, era o de poder orar no pequeno quarto dela, onde encontrava o desejado sossego e por vezes se via iluminado com o entendimento para os muitos segredos e mistérios divinos.
Ficava também muito satisfeito quando seu anjo lhe dava notícias de Maria e lhe assegurava que ela o mantinha permanentemente em sua lembrança e que muito orava por ele. O santo reconhecia essas graças e agradecia profusamente ao Senhor nesse aspecto, vendo em tudo sua infinita bondade e os muitos méritos de sua amada esposa. Colocava-se então a orar por ela, para que continuasse coberta pela graça divina e que assim sempre permanecesse em seu já grande amor por Deus. Maria, conhecedora que era de todos esses factos, sentia-se muito grata a José, que algumas vezes se mantinha conversando com sua vizinha sobre as virtudes todas de sua esposa. Essa pessoa que preparava as refeições do santo era muito temente a Deus, muito amiga do casal. Reconhecia também as virtudes de Maria e muito a elogiava por isso. José, muito confortado com suas palavras, chorava de alegria e tinha imenso desejo de ter Maria de volta para o convívio de ambos. Suspirando, dizia: "Oh, minha querida esposa, quando terei novamente em casa para podermos conversar sobre os assuntos sagrados? Tu estás longe, mas meu coração está contigo, e eu te amo em razão de seres de facto uma santa esposa e porque o Senhor deposita em ti tantas graças. Creio que esse meu amor não desagrada a Deus, pois se fundamenta em sua graça e também porque, habitando Ele em teu coração, eu em ti também amo sua misericórdia e seu amor. Anseio por tua volta, para que em mim se acenda cada vez mais o amor que tenho por ele, pois tuas admiráveis virtudes são estímulos para o meu coração e me fazem crescer em perfeição e na prática das virtudes todas que te caracterizam." Assim falava, e Maria, embora distante, podia ouvi-lo perfeitamente, e endereçava ao Senhor todos aqueles louvores do seu marido. Confessava-se muito humilde, o louvava, o honrava e agradecia a ele por tudo. Orava muito por José, a cujo favor pedia continuamente a concessão de novas graças e favorecimentos. José sabia desses factos e também agradecia ao Senhor e rezava por Maria. O santo jamais deixou as práticas executadas antes do seu casamento. Ao contrário, praticava-as ainda mais intensamente e com maior perfeição. Essas atividades se referiam à assistência que sempre dava aos agonizantes, pelos quais fazia fervorosas orações, suplicando para que Deus lhes desse o descanso eterno e os libertasse das tentações do demónio e lhes desse também forças para enfrentá-lo. Orava muito também pelos pecadores, de forma geral, para que fizessem as necessárias penitências e fossem assim perdoados de suas culpas. Suas súplicas eram sempre acompanhadas de vigílias noturnas, jejuns, esmolas e, com muitos suspiros, pedidos para que o Senhor ajudasse aquelas almas que se encontrassem tomadas de idolatria. Pedia muito para que o Messias fosse enviado logo ao mundo, para iluminar com sua luz todas as pessoas que se encontrassem à beira da morte. O Senhor muito se satisfazia com esse tipo de pedidos e retribuía através de graças muito especiais, aumentando seus merecimentos e favorecimentos correspondentes, e desenvolvendo nele ainda mais seus caridosos desejos, para que se tornasse progressivamente mais digno de suas graças divinas. Neste capítulo, em que Maria Cecília Baix nos indica a forma como foi a ida de Maria e José à casa de Santa Isabel, sua prima, nós vemos o quanto um casal pode fazer, até mesmo de uma viagem, um momento de oração a Deus. Jesus, no ventre de Maria, queria já abençoar o seu precursor, João Batista, que estava no ventre de Isabel, que era prima de Maria. E desde esse momento em que nós vemos diante de nós a forma como Maria agiu e como José agiu nessa viagem, sempre a orar
a cantar, a louvar o Senhor. E Maria parece que tinha uma energia maior, parece que Maria tinha mais possibilidade de andar, porque o Verbo Divino que estava nela já operava a sua vontade nela, dando-lhe também a força necessária para fazer a vontade de Deus, para cumprir o que devia ser feito. Nós não devemos ter medo de cumprir o que nos cabe fazer. Deus dá-nos sempre essa força, se queremos, se pedimos que nos ajude a cumprir os nossos deveres da vida diária. Mas mais belo foi o encontro de Maria com Isabel. E vemos que Jesus ainda era muito pequenino no ventre de Maria, mas já era Deus. Já rogava ao Pai por João Batista. E João Batista, com 6 meses no ventre de sua mãe, por sua vez já sentiu que ali estava o Salvador. Vemos que o ser humano, ele já é ser humano desde o primeiro instante, desde o primeiro segundo que está no ventre da sua mãe. Nossa Senhora, nessa visita a Santa Isabel, diz ao mundo inteiro que uma criança no ventre materno já tem tudo, já é ser humano, já tem alma, já tem tudo, já é uma vida humana. E nestes tempos em que as pessoas tanto desejam defender a vida humana, uma mulher, quando espera uma criança em seu ventre, espera uma vida que é independente dela, uma vida que não é uma coisa, mas é uma dádiva, um ser humano, que dela vai nascer. E por isso Nossa Senhora e a sua prima Isabel nos ensinam o valor da vida, desde o seu primeiro segundo de existência. É um alerta para os dias de hoje. É um alerta para os momentos em que vivemos, em que achamos que, por vezes, algumas pessoas podem ser descartadas por causa de outros motivos, às vezes até por bons motivos. O demónio sempre encontra uma maneira de fazer as pessoas acreditarem que há sempre uma boa desculpa para não fazermos exatamente o que Deus deseja de nós. Tenhamos então em Maria e José e também em Isabel. Tudo isto que estamos aqui a ver mostra que efetivamente Deus, quando fez vir seu filho no ventre de Maria, não fez nada por acaso. Deus não escreve, Deus não faz, Deus não manda fazer por acaso. Nada em Deus é por acaso. Deus faz questão de que cada coisa, cada momento, cada ser humano, tudo é importante na grande obra da criação de Deus. Tudo está composto e Deus fez criar tudo isso, mesmo enviar os anjos para protegerem, para estarem ali junto com José e Maria naquela viagem, porque Deus não ia deixar seu filho à toa. Enganam-se as pessoas que acham que Jesus foi um homem qualquer ou que Maria foi uma mulher qualquer. Isto não é de quem acredita que Deus é onipotente. Deus, sendo onipotente, sendo Pai misericordioso, Pai amado, Pai amável, não ia deixar seu filho de qualquer maneira, abandonado a qualquer pessoa. Tinha que escolher pessoas muito especiais para servirem de lar para seu filho, que não vinha de vontade humana, porque o que ele iria fazer pela humanidade tinha que ser de valor
infinito, que é a Santa Missa. Então ele não podia ser apenas homem, tinha que ser também Deus. O que Jesus depois vai fazer na cruz é infinito, porque ele é Deus. Nenhum homem podia restabelecer o que Adão e Eva fizeram no pecado original. Por isso essa história nos ensina muito sobre como nós também podemos fazer nas nossas famílias. A oração, esta busca cada vez mais de oração em família, jejum, penitência. Em toda a Bíblia estão repletas de muitas histórias em que indicam que para chegar a Deus só através de penitência, de oração, de jejum. Por isso nós não podemos estar a pensar que isto é novo. Quando Nossa Senhora veio pedir em Fátima que se fizesse mais penitência, que se rezasse o terço e que vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas, estão a ver que desde sempre a melhor forma de ajudarmos espiritualmente, por vezes os que nos cercam, é através daquilo que José e Maria nos indica: oração, jejuns, penitência. Nos tempos que correm, em que parece que estas coisas já passaram de moda. Mas não, José, quando voltou com o coração muito triste por ter deixado Maria na casa de Isabel, ele depois teve que suportar vizinhos que vieram com intrigas contra Maria, dizer porque é que ela teve que sair, porque é que agora está sozinho. Razões e mais razões que por vezes o diabo gosta de colocar para dividir, para colocar o seu veneno no meio da família, no meio do ambiente familiar. Por vezes essas pessoas que se intrometem com os seus conselhos, que por vezes não são conselhos para ajudar, são mais para dividir, para criar contendas, brigas, ofensas entre as pessoas. José buscava então repouso naquele lugar onde Maria rezava, onde ele não sabia ainda, mas onde Maria tinha recebido o anjo durante a Anunciação. Por isso, José sentia naquele quarto tão simples a presença sobrenatural. Peçamos a Deus que nos ajude a sermos mais fortes perante estas setas do demónio em querer separar, em querer nos separar uns dos outros. Ao mesmo tempo também havia uma vizinha, e há muito também, quem queira ajudar, quem esteja ali como apoio. Isso sim é importante. Por vezes nestes momentos é que se nota se amamos realmente a Deus ou não. Porque amar a Deus por vezes é querer que os outros também se salvem, querer que os outros também estejam num bom caminho, sem andarmos ali a semear discórdia e intrigas. Percebe-se muitas vezes os bons samaritanos nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que parece que tudo esvazia, em que estamos sós. São poucas as pessoas que realmente nos ajudam com palavras, com ações e por vezes orações. Podemos ajudar muitas pessoas através da nossa oração. Mas esta história vai continuar, porque José vai buscar Maria no próximo capítulo. Mas que tenhamos então no nosso coração este amor pela vida, desde o seu início. Que tenhamos consciência que Deus é poderoso, onipotente, que criou e deu Jesus a Maria e José, porque eles eram bastante especiais, porque eles poderiam acolher o Divino Salvador. Não apenas o homem, mas o Deus feito homem. Tenhamos essa consciência de que Deus não faz nada por acaso. Por isso que esta história maravilhosa nos comove ainda nos tempos de hoje. Especialmente nestes tempos em que parece que as pessoas estão mais longe da fé, mas estas histórias nos ensinam exatamente isso, que quanto mais longe estamos de Deus, mais desejamos estar perto dele. Porque só em Deus é que temos verdadeiro repouso, verdadeira justiça e verdadeiro amor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.